Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou contar sobre como foi o meu primeiro fracassado dia de aula lá na Mentor de Hollywood. Meu curso em julho, dia 4 de julho era a primeira segunda-feira do mês e eu iria começar. Só que no dia 4 de julho nos Estados Unidos é o feriado da Independência, a Independence Day deles lá. Ou seja, não iria ter aula. E daí assim, o primeiro dia de aula seria na terça, no dia 5. Só que aí, logo que a gente chegou lá, já tinha um pessoal lá na casa, lá na Galley House, e eles falaram assim, não vai ter aula dia 5. A gente olhou o calendário e o diretor falou pra gente também que não vai ter aula dia 5, não sei o que. Aí a gente, beleza então, né? A gente acreditou, porque ele falou que olhou o calendário, que olhou tudo, mostrou tudo. E realmente, pra eles, não tinha aula no dia 5, mas só pra eles. Eles estavam tipo umas férias lá e daí no dia 5 não teria aula pra eles. No dia 5 seria aula pra todo mundo, normalmente, pra fazer o teste e tal, e aí eles voltariam pra aula dia 6. Só que aí eles entenderam que não teria aula pra todo mundo e falaram pra gente que não ia ter aula também no dia 5. Aí a gente, beleza, não vamos questionar, né? Os meninos já são veteranos lá, eles já sabem de tudo, o esquema da escola e tal. Vamos fazer outra coisa, vamos aproveitar esse dia livre. Daí você junta 4 ou 5 meninas sem fazer nada em Hollywood, o que dá? Daí de repente, cabum, alguém teve uma ideia. Vamos então pro outlet, vamos aproveitar esse dia livre e vamos pro outlet. Aí todo mundo, tá bom. Daí todo mundo aceitou, né? Vamos pro outlet e tal, já que não vai ter aula, beleza. Daí nós, como somos brasileiros, queremos ajudar o próximo, não sei o que, a gente foi avisar os japoneses, né? A gente chegou e falou, no school tomorrow, não sei o que, não vai ter aula amanhã e tal. Aí eles, sério, a gente, Aí eles, então tá. A gente, beleza. Daí a gente organizou as coisas no outro dia pra ir pro outlet. A gente tava no ponto de ônibus e aí a gente viu os japoneses indo pra escola. Tipo assim, a gente tinha avisado que não ia ter aula e tal, e mesmo assim eles foram. A gente pensou, beleza, problema deles, né? Vão rodar lá, isso aqui. Daí nessa hora a gente ainda ficou na dúvida se ia pra escola ou se ia pro outlet. E daí o melhor venceu, né? A gente foi pro outlet. Andamos lá, compramos algumas coisas, então a gente passou a tarde toda lá. Aí quando a gente chegou na casa, já de noite, a gente foi e perguntou pros japoneses se teve aula, o que teve na escola e tal. Daí, surpreendentemente, eles foram e falaram, teve aula, teve os testes normais e tal. A gente, meu Deus, lascou tudo. Nossa senhora, ferrou tudo. Lascou tudo, tamo ferrada, não sei o que. E a gente ficou desesperada, sem saber o que fazer. Porque o primeiro dia é o dia que você faz os testes, que você sabe o nível que você tá, que você recebe as instruções pra comprar o material e tal. E a gente faltou nesse dia. E a gente, meu Deus do céu, o que a gente faz? E o desespero batendo. E o medo de perder tudo e ser expulso da escola, sei lá. Daí conseguiram entrar em contato com a menina lá da escola e tal, e perguntaram como seria. Aí daí ela foi e falou, não, vem amanhã e tal, e a gente vê como é que vai ficar. Daí chegou no outro dia, a gente levantou bem cedo, acordou bem cedinho assim, maior disposição do mundo. A gente foi pra escola, chegamos lá, e daí deu 8h30, todo mundo entrou pra sua sala, pro seu respectivo nível, e ficou só nós lá, as 4 bonitas lá brasileiras, que não foram no primeiro dia do teste. Da escola inteira, só foi a gente que não foi, só foi a gente que vacilou que não foi. Daí antes disso a gente tinha encontrado o diretor lá e a gente explicou pra ele que a gente não tinha ido porque os veteranos que estavam na casa tinham falado que não ia ter aula e a gente não sabia que ia ter aula só pra eles, a gente achou que era pra todo mundo. Aí ele até que foi de boa, ele falou, faz sentido. Daí que foi que a gente foi ficar lá esperando e tal. Deu 8h30, nada. Aí deu 9 horas e a gente lá indo, só nós 4, todo mundo na aula. Aí chegou a mulher lá, a Cíntia, que ela é brasileira também. Ela foi e falou da gente, que a gente não tinha ido ontem e tal, mas foi de boa também. E daí falou que a gente ia fazer o teste lá naquele dia mesmo. E levou a gente lá pra salinha onde faz os testes e tal. E só a gente na salinha. Eu já falei sobre como foi esse teste e tal, e o nível que eu fiquei nesse vídeo aqui que eu falei da escola. Mas daí terminando o teste, a gente foi levar lá os gabaritos pra ela corrigir lá na maquininha. E depois que corrige na máquina, você ainda passa por tipo uma psicóloga, sei lá. Era uma mulher lá que você conversa e tal, assim, pra ela confirmar o nível que você tá. Ou seja, não adianta você colar lá na prova e você ir bem, porque depois você vai ter que, tipo, comprovar isso, sabe? Aí ela chamava, assim, uma por uma de cada vez pra conversar e tal, assim, conversa normal mesmo, sobre da onde você é, o que você faz, no caso, no Brasil, no que você estuda e tal. Acho que é mais pra ela saber como é que é a sua formação de frases, no passado, no futuro, no presente, como é que você formula uma pergunta, assim, falando e tal, o seu speaking. Ou seja, a gente passou a manhã inteirinha
envolvida nesse negócio, não deu pra gente ter aula nesse dia. Ou seja, a gente ia ter aula na segunda, que não deu pra ter porque foi feriado. Aí o primeiro dia foi pra terça, que a gente faltou, achando que não ia ter aula, e a gente foi pro outlet. Aí, então vamos ter aula na quarta. A gente foi na quarta, mas era tanta burocracia pra poder decidir o nível que você tá e tal, que a gente passou a manhã toda envolvida com isso. Ou seja, o nosso primeiro dia de aula, assim, de verdade, foi só na quinta, e a gente só teve quinta e sexta de aula pra fazer uma prova, pra fazer um teste na segunda, porque lá toda segunda-feira tem um teste. Mas assim, depois que a gente chegou na casa e percebeu que teve aula, que a gente não foi, que a gente perdeu tudo, aí a gente ficou desesperada, tipo assim, com medo do que poderia acontecer, com medo de levar já um xarope, uma bronca, alguma coisa ruim assim. Acabou que no fim foi até de boa, porque a gente não faltou querendo faltar, não foi assim uma vagabundagem, assim, uma coisa à toa. A gente faltou porque os meninos falaram que não ia ter aula e não ia ter aula só pra eles. Eles acharam que não ia ter aula pra todo mundo. E acabou a gente faltando e foi até o dia bom. A gente foi pro outlet, a gente andou lá e tal. E foi bem divertido. Mas, independente de tudo que aconteceu, no fim deu tudo certo, foi tudo tranquilo, foi tudo de boa pra variar. E valeu por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.